Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Olha só, eu sou o professor Edson Medina, sou um dos professores de matemática do Colégio PM e essa videoaula ela é direcionada aos alunos do sexto ano, lá no módulo 4, que trata de geometria. Tá legal? E essa videoaula vai tratar basicamente para diferenciar figuras planas de figuras não planas. Dentre as figuras não planas, nós veremos os poliedros, que se dividem em prismas e pirâmides. É basicamente essa videoaula, e ela vai atender, aí, esperamos que ela atenda, né, e que o aluno, após assistir, tenha condições de resolver os exercícios da apostila. Bom, vamos lá. Então, figuras planas, por definição, vou até deixar o link depois aqui embaixo, de uma videoaula específica sobre figuras planas. Figuras planas são figuras que elas são construídas numa superfície plana. Por exemplo, nessa lousa eu consigo fazer uma figura plana. E as figuras planas, das mais conhecidas, né? Nós temos as figuras planas. Deixa eu ver se aqui tem uma... Ó, dentre as figuras planas, ó, nas figuras planas, nós temos algumas que são as mais conhecidas. Nessa região plana, eu consigo fazer um triângulo. Olha lá, nós podemos fazer o esboço aqui de um quadrado. Tá certo? É um esboço, porque não está sendo medido, não é? Então, vamos recapitular aqui. Ó. Nas figuras planas, as mais conhecidas, nós temos o triângulo. Olha lá. Nós temos o quadrado. Nós temos o quadrado ou retângulo, né? Nós temos o pentagrama, 2, 3, 4, 5, enfim, as figuras planas são polígonos, né, que são construídos numa superfície plana, bem fácil, bem tranquilo de você enxergar as figuras planas aí, né? Claro que você vai encontrar aí depois o trapézio, o paralelogramo, enfim, tem uma videoaula falando de figuras planas. E já as figuras não planas, olha só, as figuras não planas, as mais conhecidas, né, são chamadas de poliedros. Legal? Então, figuras planas, conhecidas, triângulo, retângulo, pentágono, losango e outras mais aí. E figuras não planas são as figuras que elas são construídas em 3 dimensões. Então foi anotado aqui, ó, tá vendo? Ó? Os poliedros, por exemplo, são figuras não planas. Dentre as figuras não planas temos os poliedros. E os poliedros, ele é formado, ou eles podem ser formados, pela união de 4 polígonos. Aqui é um polígono, aqui outro polígono, outro polígono. Quando você une 4 ou mais polígonos, dependendo da união que se faça, ele pode virar uma figura tridimensional, então virar aí um poliedro. Tá certo? Então, por exemplo, olha, dentre os poliedros, né, os mais conhecidos são os prismas e as pirâmides, né, geometricamente falando. Os prismas têm uma categoria, vou fazer só um esboço aqui. Os prismas é bem fácil de ser reconhecido, né, e você vai ver na sua apostila, porque vamos imaginar aqui uma base, olha só, uma base que seja um polígono, ó, uma base triangular aqui, ó. Esse daí vai ser a base do nosso poliedro, tá legal? O nosso poliedro, prisma, ó, prisma, qual é a característica dos prismas? O prisma possui 2 bases paralelas e poligonais, são polígonos, ó. Esse é um triângulo, se nós fizermos aqui um outro triângulo, olha só, ó, tá vendo? Um outro triângulo, e unirmos os vértices, olha, vou unir esse vértice com esse vértice, ó, esse vértice com esse vértice, e aqui o vértice central, tá vendo? Esse daqui, quando você tem 2 bases paralelas, é chamado de prisma. Ó, 2 bases opostas que são paralelas. E aí, eu trouxe aqui alguns modelos de prisma para você conhecer, né? Para clarear um pouco. Olha só, esse cubo aqui, ó, eu tenho uma base e uma base paralela. É um prisma, tá legal? Olha só, um prisma. Olha outro prisma aqui, ó. Esse prisma aqui, ó. Nós temos essa base, né? Essa base e uma paralela. É outro prisma. Na sequência, são vários modelos de prisma, né?
Olha esse daqui, ó. Eu tenho uma base e uma base paralela, tá vendo? Ó? Também é um prisma. Então, fácil reconhecer o prisma, porque ele tem uma base e tem uma base paralela que é igual, né? Bem fácil, bem tranquilo. De decidir aí, resolver entender o que é o prisma. Então, assim, a base pode ser igual, tá vendo? Entre prismas e pirâmides. Aqui era um triângulo e ele virou um prisma. Agora, nós vamos fazer uma base triangular também, ó. Mas em cima não vai ter uma face paralela igual à base inferior. Aqui em cima, nós vamos colocar um vértice. Pronto, já vai virar uma pirâmide. Você viu? Quando tem dois polígonos iguais na base, a de cima e a de baixo, ó, triângulo e triângulo. Esse daí é um prisma. E é um prisma de base triangular. Quando você coloca uma base e um vértice, vai virar uma pirâmide. Porque desse vértice, você vai... Vamos fazer só um esboço. Vamos pegar uma régua para não ficar tão torto aqui. Tá legal? Mas, ó, é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai sair desse vértice e vai unir até os vértices do triângulo. Olha só. Aí, ó. Viu? Que ficou diferente? Dá para perceber, né? Ó. Tá vendo? Ó. Ó, ó. Ó, tá vendo? Tá aí, ó. Então, esse daí é uma pirâmide. Fácil de identificar, né? Duas bases, ó, sendo duas bases paralelas e iguais. Prisma, uma base e um vértice, pirâmide. Tranquilo, tá vendo? Ó? Então, esse daqui, modelo de prisma, e esse modelo de pirâmide. Ah, outras características, tá vendo? Aparece aqui, ó. O prisma, além de ter duas bases paralelas, vamos lá, duas bases paralelas, como essa que eu mostrei para você aqui, ó, tá vendo? Duas bases paralelas, né? E iguais, ele também tem as faces laterais, essas faces do lado aqui, ó. Só que as faces laterais do prisma, olha só, dá para você identificar que figura geométrica é essa aqui da frente? É um retângulo. E aqui do lado? É um retângulo, não é? E aqui do lado? É um retângulo. Então, o prisma, as faces laterais sempre serão retangulares. Então aqui, ó, no prisma, as faces laterais sempre serão formadas por retângulos. Ó, acho que não vou pegar. Então as faces laterais sempre serão formadas por retângulos. Fácil, não é? Aí, ó. Os prismas, as faces laterais sempre serão formadas por retângulos. Fácil de perceber. Você quer ver? Deixa eu pegar aqui um outro prisma. Olha aqui, ó. Esse prisma aqui, ó. Olha só. É um prisma, ó. E a face lateral dele? Retângulo, 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 retângulo. Percebeu? Sempre as faces laterais do prisma sempre serão retangulares. Legal? Já a pirâmide não. Ó, na pirâmide, as faces laterais não serão retangulares. Olha só. Pirâmide. Uma base poligonal, uma base que é um polígono e um vértice que une todas as faces. Um vértice que une todas as faces laterais. Só que na pirâmide, as faces laterais sempre serão triangulares. Vamos ver se essa caneta pega aqui. Ó. As faces laterais da pirâmide sempre serão formadas por triângulos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Por triângulos. E do prismas sempre serão formadas por retângulos. É uma característica desses dois sólidos geométricos que sempre vai estar funcionando. Aqui, ó. Peguei aqui para você ter ideia, ó. Isso aqui é uma pirâmide, ó. Embaixo é um polígono com 6 lados. Então ele tem uma base poligonal, né? Ó, a base é um polígono. Em cima, no lado oposto à base, tem um vértice. Tá aqui, ó. Tem um vértice que une todas as faces. Esse vértice sempre vai unir todas as faces. Todas as faces saem desse vértice, ó. Legal? E se você olhar a face lateral, ó, é um triângulo, é um triângulo, é um triângulo. A base nem sempre é triangular, mas a face lateral, ó, sempre será triangular. Essa é uma característica das pirâmides aí. Aqui tem uma outra pirâmidezinha que nós construímos, olha só, tá
Tá vendo que bonitinha? Ó, a base dela. A base dela é um polígono triangular. É um polígono como esse, ó. É um triângulo. Se você deixar ela em pé, olha aqui, ó. Ela tem um vértice que une todas as faces. Essa face lateral aqui é um triângulo. Essa face lateral é um triângulo. Essa face lateral é um triângulo. Legal? Você viu a característica e a diferença? Então é fácil, né, perceber o prisma. Tem bases opostas e iguais, olha só, né? E a pirâmide tem uma base e um vértice do lado oposto. Fácil, bem tranquilo aí, tá legal? Ah, outra coisa, nós vimos também aqui, ó, o que vimos nessa videoaula de hoje, para poder a gente fechar e não ficar muito extensa para você, né? E nós vamos nas próximas videoaulas dando alguns detalhes a mais sobre essa introdução aqui, tá? É só o primeiro trabalho para te atender aí de forma emergencial. Bom, vamos lá, ó. O que nós vimos? O que nós vimos? Que nós temos um ponto, ok? Ó, esse aqui não quer mais funcionar. Que nós temos um ponto, ó lá, né? Esse é um ponto. Se nós fizermos a união de vários pontos, esse ponto, vamos fazer um ponto unido, outro ponto, olha só, um ponto, outro ponto, ó, tá vendo, ó? A união de vários pontos, quando estão alinhados, esses pontos, dá uma ideia de reta, né? De linha, um segmento de reta, enfim, uma reta. E quando você pega várias retas, olha só, várias retas paralelas, olha, tá vendo, ó? E elas estão dentro do mesmo polígono, ó, tá vendo? Eu posso ficar quase até aqui embaixo, ó. Se elas estiverem dentro, olha, do mesmo polígono, ó, vamos fazer aqui um polígono, ó, tá vendo, ó? Ó, se estiverem todas dentro desse polígono, nós podemos dizer, olha só, que a união de várias retas forma um plano. Viu que fácil? Então, resumindo, um ponto, vários pontos formam uma reta, várias retas formam um plano, né? E com esse plano você consegue fechar um polígono. Então, claro, olha, que essa reta, essa aqui, essa e essa, são todas retas do mesmo plano, tá certo? Tranquilo? Fácil de entender? Por que é o mesmo plano? Porque eu posso colocar todas elas, ó, dentro de um mesmo polígono. Ó, vamos fazer um polígono qualquer aqui, ó. Olha só, ó, um polígono qualquer, ó. Todas essas retas que eu fiz aqui, ó, a princípio, estão dentro de um mesmo polígono, né? É possível construir um polígono só para essas retas todas. Elas estão no mesmo plano. Legal? Então vimos aí a definição de ponto, de reta, de plano. Vimos que nós temos as figuras planas, que são desenhadas numa superfície plana, e as não planas, e as mais conhecidas são os poliedros, que em geometria trabalham-se basicamente com prismas e pirâmides, né? Vimos que os prismas têm duas bases opostas e iguais. Vimos que as pirâmides não, ela tem uma base e do lado oposto tem um vértice que une todas as bases. Vimos também que as faces laterais aqui do lado do prisma, né? Ó, nós temos somente retângulos e que as faces laterais das pirâmides são formadas por triângulos. Tá legal? Só para poder fechar, e você vê que é verdade isso, olha só, se nós fizermos aqui um cubo, né? Ó, um cubo, ou melhor, vamos fazer um paralelepípedo. Olha lá, ó, se nós fizermos assim, ó, um paralelepípedo, tá vendo? Ó, nós veremos que ele tem uma base, né? Uma base e outra paralela, e que as faces são retângulos, olha, retângulo, retângulo, legal? As faces laterais são retangulares, né? Se nós pegarmos agora uma pirâmide, vamos fazer aqui uma pirâmide, ó, de base quadrada, ó, uma pirâmide de base quadrada. Vamos tentar fazer um quadrado, é só um esboço, ó, uma pirâmide de base quadrada, né? Mais ou menos assim, para você ter ideia, ó. E colocarmos aqui o vértice vai unir todas as faces laterais, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Se você olhar a face lateral, ó, ela será retangular. Tá?
Vamos fazer um desenho melhor? Tá feio esse? Então vamos lá, ó. Só para você caprichar um pouco mais, ó. Se nós tivermos um quadrado, ó, daqui sairá uma pirâmide de base quadrada, porque a base é quadrada. Um vértice, ó, une-se os vértices, tá vendo? Ó lá, unindo o vértice em destaque com os outros vértices, ó, nós teremos uma pirâmide. E se você olhar as faces, olha só, essa face lateral aqui, ó, essa daqui da frente, ó, é um triângulo, é triangular, tá vendo, ó? Se você olhar aqui nessa face lateral, ó, será um outro triângulo, né? A pirâmide tem sempre a face lateral triangular. Bom, essa era a videoaula de hoje. Eu espero ter te ajudado, tá legal? Com essa explicação, eu espero que você consiga resolver lá no módulo 4 da apostila do sexto ano, né? A apostila do primeiro bimestre, claro, sexto ano. Nós estamos falando aqui, ó, do primeiro bimestre. Lá no módulo 4, que trata de geometria, esperamos que você consiga resolver os exercícios até a página, com essa explicação, esperamos que você consiga resolver exercícios, ó, até a página 409. Ok? Se você tiver alguma dúvida, você pode aí nos comentários perguntar, e aí a gente te responde. Se eu não for o seu professor, eu encaminho para o seu professor te responder depois. Tá legal? Mas no módulo 4 de geometria, com essa explicação, espera-se que você consiga fazer até a página 409. Ah, e espera-se também que você comece a perceber algumas semelhanças que existem entre a vida, né, o nosso cotidiano, e os sólidos geométricos principalmente aí. Se você observar, por exemplo, olha só, se você observar, tem aqui, ó, essa torre que você conhece, né? Você percebe que essa torre, ela lembra qual sólido geométrico, né? É muito comum você fazer construções civis aí baseadas em sólidos geométricos. Olha só, se você pegar essa pirâmide, né, essa torre Eiffel, ó, torre Eiffel, né, ó, você vai ver que ela parece com uma pirâmide, tá vendo? Ó? Então, é muito comum em algumas questões cobrar essa semelhança, tá vendo? Ó, parece com uma pirâmide, né? Essa torre parece com a nossa pirâmide aqui, de base triangular. Essa aqui é triangular, essa aqui de base quadrada. Então, como a base é quadrada, parece mais com essa aqui. Legal? É muito comum, né, fazer essa associação assim, tá? Do mesmo formato, da mesma forma, olha, eu tenho aqui uma caixa, ó, uma caixa, e essa caixa aqui, ó, tá vendo? Ela lembra o nosso paralelepípedo aqui, tá? Então é muito comum associar elementos da vida prática nossa com sólidos geométricos, legal? E algumas questões aí da apostila será cobrado essa associação aí. Bom, então com essa explanação, o que eu espero que você consiga fazer? As questões da apostila, todas, até a página 409. E deixo aqui um desafio. Ó, eu construí aqui para você ver um sólido geométrico com palitos de sorvete, tá vendo? Peguei palito de sorvete e cola branca e fiz um acabamentozinho e fiz aqui uma pirâmide. Então, o desafio que eu deixo para você é assim, além de resolver essa questão, você preparar para a próxima aula que nós tivermos um sólido geométrico. Esse eu construí com palito de sorvete, porque é fácil de fazer. Agora, o sólido que você vai construir fica a seu critério. Você pode fazer um paralelepípedo, você pode fazer um cubo, né? Você pode fazer um cubo, olha lá, você pode fazer um cubo, tá legal? Você pode fazer uma pirâmide. O desafio, então, resolver essas questões e começar a preparar para o nosso próximo encontro, né, quando for presencial, um sólido geométrico, lógico, valendo sempre nota aí na sua participação. Dei aqui o exemplo de uma pirâmide, mas pode ser um sólido qualquer. E para isso, você pode se inspirar nos sólidos geométricos que aparecem lá na sua apostila. Olha na apostila, nesse módulo 4, vão aparecer lá vários sólidos geométricos. E a ideia é que você consiga reproduzir algum deles lá. Mas evite papel porque amassa. Tenta fazer com material que nós possamos manusear na sala de aula, como essa pirâmide aqui com palito de sorvete. Tá?
Bom, como eu disse, meu nome é Edson Medina, essa foi a videoaula, eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e depois vamos retornar para você aí e tentar resolver esse problema. Um grande abraço, até mais.